incomodava. A Câmara incomodava. Bolsonaro! Folia 2 é a loucura A2. Historicamente, o quadro ele é definido assim. Em geral, você tem alguém que exerce uma autoridade grande sobre outra pessoa. Pode ser, por exemplo, um laço adulto-criança. Pode ser um laço entre uma pessoa assim, cognitivamente mais desenvolta e outra mais debilitada. Pode ser um laço do tipo, olha, eu reputo muita autoridade e poder para essa pessoa e muito pouca para mim. Então essa diferença, que ela é uma característica regular, né, da Folia 2, vai levar à ideia de que você tem um polo irradiador de um delírio. E o outro reverbera esse delírio, o outro acompanha esse delírio porque mantém uma relação assim de dependência, de identificação, uma relação amorosa, de devoção muitas vezes com esse que está assim mais proeminente. Então a gente pode encontrar várias situações, aquele chefe de seita, né, que tem abaixo de si aquele grupo de devotos e não adianta dizer assim, não, mas peraí, tem um mundo lá fora, porque se forma então uma patologia coletiva. Ela não é assim o diagnóstico individual só das pessoas somado, né? Ela é uma formação artificial. E é isso que a gente tem nos processos políticos ligados ao autoritarismo, ligados ao neofascismo, ligados a manipulações de massa, né? Especificamente quando você consegue induzir uma espécie de proteção, de acolchoamento, de distanciamento em relação a tudo que nega ou contraria o delírio. Então se você diz assim, não, mas peraí, outro pensa diferente, o outro é imediatamente desqualificado. Se você diz, não, mas tem provas assim da realidade, não, essas provas foram trazidas por pessoas mal intencionadas. Se você diz assim, não, mas a justiça diz outra coisa, não, mas a justiça está comprada. Se você diz assim, não, mas a ciência diz outra coisa, não, mas a ciência tem seus interesses. Ou seja, você vai, vamos dizer assim, destruindo todas as instâncias que poderiam funcionar como um terceiro entre aquele líder, vamos dizer assim, e o liderado, né? Entre o chefe de seita e os seus seguidores. Esse encapsulamento, ele é conhecido, típico do funcionamento de seita. É muito comum que as seitas criem correções, compensações para lidar com essa dissonância cognitiva. Essas explicações, muitas vezes, tipicamente, envolvem a mobilização do seguinte argumento. Mas o mundo não acabou porque nós nos organizamos, porque nós oramos, porque nós fizemos um pensamento positivo, porque nós seguimos esse chefe. Ou seja, você tem uma autoconfirmação protetiva, né, que no fundo aumenta e pede uma espécie assim, de testemunho ainda mais concreto da sua adesão àquele conteúdo representado pelo seu agente irradiador. Então vejam como isso é compatível com o que a gente está vendo, né? Quer dizer, tem um caminhão, ele quer passar, mas o bolsonarista, ele diz assim, eu sou mais forte. De onde ele está tirando essa força? Do fato de que ele se entende uma espécie de herói que está participando de uma grande epopeia, de uma grande luta cósmica contra os potestades do mal, e que, portanto, ele tem muito mais poder do que ele realmente tem. Então quando o caminhão quer passar, ele se interpõe na frente da tela, né? Como ele se interpõe na tela do celular e diz, por aqui não passarás, né? O que o caminhão faz? Ele empurra e caminha com o sujeito estrada fora, né? Vejam como aí a gente tem a causa e o antídoto, né? E depois de alguns quilômetros, o que acontece com esse sujeito? Ele se vê privado da fonte da sua coragem, que é o grupo. Ele se vê sozinho, no meio do nada, 13 quilômetros distante da barreira. E aí, aquela coragem toda começa a desfalecer, que é o antídoto que todo mundo
enfim, convencionou para a folia D. Como é que você cura uma loucura coletiva, né, instrumentalizada pelos processos de grupo? Afastando o sujeito da fonte irradiadora. Na medida que o caminho vai se prolongando, ele vai se sentindo sozinho, e quanto mais sozinho, né, separado, ele começa a voltar a pensar assim por si mesmo, ele começa a pensar mais em si, e daí o motorista do caminhão pergunta: "E aí, já deu?" Um pouco como o Capitão Nascimento, né, no filme tão representativo da ascensão do bolsonarismo, né? Tropa de elite, pede pra sair, já deu, foi suficiente, ou quer mais realidade? Esse efeito do bolsonarismo, ele se explica como uma espécie de canto do cisne. Antes de morrer, eu vou gritar 3/8 acima, eu vou demover o terceiro exército, eu vou convocar, assim, um golpe. No fundo é isso que aparece quando o delírio começa a se confrontar com a realidade. Ele mostra do que ele é feito, ele mostra a sua verdade, né? No fundo, fiquei contrariado, não gostei do resultado, vou dar um golpe, né? Quer dizer, não reconheço o juiz. Daí você diz assim: não, mas apresenta as provas, diga por que, aonde que as urnas foram violadas, os observadores externos, a ONU, todo mundo que acompanhou a eleição, quer dizer, a maioria, né, que o PL fez, isso também foi fruto de uma manipulação de urnas. Quer dizer, as contradições, elas começam a ficar mais próximas da pessoa. E daí, como que num canto do cisne, ela diz assim: não, mas eu vou, né, a mostrar a essência, a verdade última do que está acontecendo. Eu vou convocar um golpe. No fundo, uma pessoa que está contrariada está dizendo assim: eu vou pegar a bola que é minha e vou levar para casa e vou melar o jogo, dizer que não foi de verdade, não valeu, né? Só que aí entra em jogo um outro processo, né? Um processo que foi descrito lá. Tem um filme sobre isso muito interessante, né? Chamado Síndrome de Estocolmo. Então, um grupo de assaltantes tomam um banco na Suécia, fazem reféns, e daí começa a situação se complica e eles passam um tempo assim longo juntos. E durante essa convivência do agressor, né, do sequestrador com os sequestrados, começa a graçar, a evoluir uma estranha forma de amor. Amor que está baseado no seguinte: se essa pessoa ela é tão poderosa, ela tem as armas, ela está me controlando, ela me domina, e ela não me matou, ela ainda não me agiu agressivamente, é porque ela talvez tenha alguma piedade por mim. E se ela tem alguma piedade por mim, ela me ama. E se ela me ama, eu posso amá-lo também. Chama-se identificação com o agressor. A gente acaba compactuando, a gente acaba, assim, se devotando àquele mesmo que, olhando de fora, está nos prejudicando. Só que para essa pessoa, esse olhar de fora tá problemático. Ela não consegue pensar a situação a três, né? Ela não consegue pensar a situação, ó, tem o Bolsonaro, tem o Lula, mas tem a ONU, tem o tribunal, tem o terceiro. Não. É um ou outro. Só tem dois, só tem um dualismo na situação. Isso é próprio do funcionamento delirante, isso é próprio também da situação de identificação com o agressor. Só tem dois. A polícia não vai me salvar, eu tô perdido. Se ela então não me mata, é bom, um ato de amor, e daí eu também começo a corresponder a esse ato de amor. E isso está, então, acontecendo, possivelmente, né? Claro que há outras determinações, isso é só uma versão, assim, uma leitura, né, mais analítica dos processos psíquicos envolvidos na criação e instrumentalização de loucuras, vamos chamar assim, coletivas.